Boa tarde, graças e paz. Como o Denilson falou, como Noia falou, meu nome é William, na verdade Williams, sou lá da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, sou convertido tem uns 8 anos mais ou menos, e sou da turma de Denilson. Esse homem é um cara abençoado que Deus colocou na minha vida para me ajudar aí nessa caminhada no Ministério Pastoral. E vai ser um privilégio para mim poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês. E aí eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo número 11. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre disfarce virtual. E eu acredito que esse é um dos textos mais preciosos da Bíblia para falar sobre a tentativa de alguém de se disfarçar ou esconder a sua imagem diante daqueles que estavam ao seu redor. É o episódio que retrata o adultério de Davi com Batseba e também da sua tentativa de esconder o seu pecado. Minha oração é para que, enquanto a gente meditar aqui, você possa ouvir Deus falar com você e assim se sentir confrontado a viver de maneira que agrade ao Senhor nesse tema que a gente vai trabalhar hoje. E aí eu vou começar lendo do versículo 1 a 5, e aí conforme a gente for meditando no texto, eu vou lendo mais alguns versículos com vocês, mas já deixo bem claro que a gente vai observar todo esse capítulo. Mas não se assuste, tá certo? Eu sou discípulo de Ronaldo Vasconcelos e aí estou aprendendo bem a lidar com textos gigantes de maneira simples, tá certo? Então, façamos a leitura do texto que nos diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, Davi enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar, meus irmãos, pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente entender aqui esse texto. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a tua voz, e minha oração é para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração diante do estudo da tua palavra possa ser edificante para a vida daqueles que estão aqui nessa tarde, Pai. Que para honra e glória do teu nome, o Senhor me use apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, e que para a glória do teu nome, teu povo possa ser edificado, vidas possam ser transformadas, e assim a gente possa prosseguir rumo ao nosso alvo, que é de glorificar o teu nome e te agradar em tudo aquilo que nós fazemos, principalmente na nossa relação com a mídia, nossa relação com o virtual, Deus. Desde já nós te agradecemos por tudo, pois sabemos que o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir as nossas orações, e sabemos que o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir mais de Ti. Em Cristo Jesus, Pai. Amém. Pessoal, eu queria observar com vocês esse texto, e eu escolhi ele de forma significativa, não só porque ele foi o meu primeiro sermão de prova lá no seminário, mas porque esse texto aqui, ele trata um pouco sobre a busca de um coração obstinado para esconder-se, para que as pessoas não conhecessem de fato quem ele era. E aí a gente está falando aqui do rei Davi, que dentro da história bíblica é reconhecido como aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. É um personagem que escreveu vários salmos, tem vários episódios nas escrituras que falam sobre ele de maneira heróica, de maneira muito bela, mas nesse texto aqui a gente vai encontrar o registro da sua falha diante de Deus, do momento em que ele violou a aliança que ele tinha com o Senhor, da sua relação com o Senhor. E isso é importante dentro da escrita do livro de Samuel, porque o livro de Samuel, ele retrata
o estabelecimento da monarquia por parte do Senhor e mostra também que essa monarquia ela é mantida enquanto os seus líderes permanecem fiéis ao Senhor. E ela também mostra que, mesmo esses líderes falhando contra Deus, Deus é quem faz com que o seu reinado, faz com que o seu povo possa ser liderado da maneira correta, pois ele era o próprio rei que estava no povo. Então, Samuel escreve para que tanto os episódios que falam sobre Saul, como os episódios que falam sobre Davi, não despertasse no coração dos leitores a perspectiva de que eles eram o rei pleno que Deus queria para a terra. Mas ele escreve para mostrar que esses reis eram falhos e que era necessário que viesse um rei perfeito. E por que isso? Porque esses reis, apesar de serem, não no caso de Saul, mas no caso de Davi, homens segundo o coração de Deus, apesar de serem homens heróicos, que tiveram vários episódios aí renomados na palavra de Deus, eles eram falhos, eles eram pecadores, eles não podiam exercer o reinado de maneira perfeita, como só Cristo pode fazê-lo. E isso é verdade, irmãos, porque esse primeiro trecho que a gente acabou de ler aqui, vai relatar um pouco sobre como Davi fez para cometer esse adultério com Batseba. E aqui essa narrativa vai trazer umas informações importantíssimas. Eu queria que você, nesse momento, ficasse comigo, estilo aquele rapaz do Zorra Total. Eu não sei se vocês lembram ou têm idade para isso, mas tinha um rapaz lá que ficava fazendo assim, cara crachá, cara crachá, cara crachá. A ideia é, olhe para a Bíblia e olhe para mim para poder entender o que a gente vai estar meditando aqui diante dessas informações. Mas eu quero que vocês percebam que é relatado um determinado tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra. E nesse momento, Davi ele chama os seus servos e os seus soldados para poder sitiar a cidade de Rabá. E aí todo Israel se move para fazer isso, enquanto que ele fica na sua própria cidade, no seu próprio palácio. No caso aqui é relatado que em Jerusalém. É importante a gente lembrar que geograficamente Rabá ficava mais ou menos uns 103 quilômetros de distância de Jerusalém. Então não era uma viagem curta, não era uma viagem simples de se fazer. E aí Davi ele manda que nesse tempo em que eles estavam na guerra, os seus soldados fossem para essa guerra e ele fica tranquilo no seu palácio. Uma outra informação que é importante a gente perceber aqui é que um tempo de inverno tinha cometido o período aí que Samuel está relatando aqui. Por isso que depois que se passou esse inverno, ele, chegando, portanto, o verão, onde eles poderiam batalhar bem, ele envia seus soldados. E aí, nesse relato, a gente vai encontrar um rei que se levantou de tarde, praticamente. Um rei que estava relaxado. E aí, se levantou de tarde e começou a passear no terraço do seu palácio. E dali avistou uma mulher, que a informação das Escrituras é que ela era muito formosa. Ou melhor falando, né, de acordo com o texto, muito formosa, como diz aí o final do versículo 2. E uma coisa que eu quero que vocês percebam é como o texto se concentra na perspectiva de Davi sobre todos os acontecimentos aqui, sobre os personagens aqui. Vocês vão poder perceber tudo a partir da perspectiva do rei Davi. Ele está caminhando no palácio e ele avista uma mulher que era muito formosa. E ele manda perguntar quem era. E o versículo 3 nos descreve que um dos seus servos, um dos seus mensageiros, diz que ela era Batseba, filha de Eliã, que foi um dos seus 30 valentes. É importante que a gente saiba disso. E ela era esposa de Urias, o heteu. É interessante quando a gente vê a descrição de quem é esse homem, o marido dessa mulher, Urias, porque os heteus não eram parte do povo hebreu, não faziam parte das 12 tribos. E se ele era casado com essa mulher e fazia parte do povo de Israel, e ele era um dos soldados de Davi, um dos melhores soldados dele, significa que esse homem ele foi alguém que se converteu ao Deus verdadeiro de Israel. Por isso que, quando a gente olha para o nome dele e para o povo dele, a gente encontra uma incoerência. Porque o nome dele é Urias, que em hebraico significa Deus é minha luz. Só que ele é heteu e ele não falava hebraico. Então a ideia aqui é que ele, quando abraça o Deus verdadeiro, ele muda o nome dele dizendo, o Senhor é minha luz. Deus é minha luz. E essa informação vai ficar muito mais interessante enquanto a gente caminhar, e mais à frente vocês vão poder perceber isso. Mas o texto nos diz que Davi manda buscar aquela mulher. Ele pouco se importa quem era o seu pai, pouco ele se importa quem era o seu marido, ele só manda que aquela mulher fosse
trazida até ele. E o texto nos diz que ela foi trazida até ele e ele se deitou com ela, vindo, portanto, a ter relações com aquela mulher. E o final aí dessa primeira perícope, no versículo 5, diz que a mulher concebeu e aí mandou avisar Davi: olha, eu estou grávida. E aqui um problema se instala, porque um rei que tinha direito de ter quantas mulheres quisesse nessa época aqui, ainda que não fosse o ideal de Deus, ele toma uma mulher que não era sua e aí adultera com aquela mulher, vindo, portanto, a engravidá-la. E agora Davi está com um problema muito grande, porque ele usou da sua autoridade de maneira equivocada para se deitar com uma mulher que não era sua. Ele usou da sua autoridade de maneira equivocada para não estar onde ele devia. E assim ele vai abandonando aquilo que Deus já havia chamado ele para fazer como um rei. E agora ele cria um caos. Eu estou com a mulher grávida de um dos meus soldados e eu preciso resolver isso. E aí veja que coisa interessante, como é nos dito no versículo 6 em diante. Davi, sabendo disso, ele envia mensageiros a Joabe, dizendo: olha, traze-me Urias, o Eteu. E aí o soldado vai até Rabá, onde eles estavam sitiando aquele lugar, e aí eles trazem Urias. E assim que Urias chega, como nos diz o versículo 7, vindo, pois, Urias a Davi, perguntou a este como passava Joabe, se achava o povo e como ia a guerra. E é muito interessante quando você lê esse texto no original, porque a expressão que ele usa é equivalente a um como vai Joabe. Essa expressão que ele usou é equivalente a shalom, irmãos, parecido com o pastor das graças. A ideia é, tudo lá está em paz, tudo lá está indo bem. A expressão que ele usou para Urias foi para que ele pensasse que Davi estava se importando com aquilo que ele estava passando. E aí, Urias responde a Davi, mas essa informação não é descrita aqui no texto. Olha para o versículo 8. Ele faz uma pergunta no 7, e no versículo 8 já começa dizendo: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias à casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Veja só, Davi faz uma pergunta, Urias provavelmente respondeu. O texto descreve essa resposta, o texto relata essa resposta. Ele perguntou, entrou por aqui e saiu por aqui, como diz nossas mamães, quando pede para a gente fazer muita coisa. E aí ele não escutou a resposta de Urias, porque o texto está querendo nos mostrar o seguinte: pouco ele se importava com aquilo que Urias estava passando, com o que estava acontecendo na guerra. E por que isso? Porque ele queria esconder o seu pecado, fazendo com que Urias tivesse uma noite com a sua esposa. E é interessante como a inteligência de Davi vai ser usada para o mal, e aí a gente chama isso de malícia. É interessante perceber a malícia de Davi, porque ele traz um homem para andar 103 quilômetros até Jerusalém, para ter uma noite com sua esposa diante de um contexto de guerra. E aí, aos casados, ou aos que vão se casar, pensem bem, você está longe da sua esposa durante muito e muito tempo. E aí, você sai da guerra e aí pode ter uma noite novamente no aconchego do seu lar com sua amada. E Davi faz isso, utilizando-se dessa malícia para que ele pudesse esconder o seu pecado. Mas o versículo 9 mostra uma coisa muito bela. Porém, o versículo 9 diz assim: porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Segura essa informação, ele não desceu para a sua casa e se deitou na porta do palácio da casa real de Davi. E no versículo 10, o texto continua dizendo o seguinte: fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca da aliança, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa.
Então Davi disse a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu para a sua casa. A primeira tentativa de Davi, com base na sua malícia, foi: eu vou chamá-lo para ter uma noite com sua mulher, diante de um contexto de guerra. Urias não foi, porque a consciência dele era cativada pela responsabilidade que ele tinha diante de Deus como um soldado. Veja a diferença de alguém que estava querendo manipular a sua imagem e a diferença de alguém que estava sendo íntegro, de alguém que estava vivendo uma vida real, num contexto real. E aí, Urias, ele se coloca como aquele que tem um coração disposto a obedecer ao Senhor, porque ele entendia que a presença de Deus era algo que deveria ser zelado, que o povo do Senhor deveria ser zelado e que o próprio povo de Judá deveria ser protegido. E aí eu quero que vocês pensem comigo algumas informações básicas. Irmãos, pensem o seguinte: a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, certo ou errado? O povo de Israel representa todo aquela nação que Deus escolheu para tomar para si e ser o seu povo, o povo do seu reino. E o povo de Judá é o povo de onde viria quem? Quem é descendente de Judá? O próprio Jesus Cristo. A consciência de Urias e a sua fidelidade levou ele a preservar a própria vinda do Senhor Jesus, através da sua integridade. Ele tinha essa consciência tão firme que ele não queria que de onde viesse o Messias, que era da família de Judá, ele não queria que essa família, essa grande tribo fosse afetada. Ele não queria que a Arca da Aliança fosse afetada. E ele reconhece o seguinte: como é que eu vou ter privilégio se todo esse povo está num contexto bélico, um contexto de guerra? E Davi faz o seguinte: chama ele para beber. Porque quando a gente bebe, ou melhor, quando as pessoas bebem, elas ficam com suas consciências alteradas. E aí elas não respondem por si quando estão, portanto, embriagadas. E aí esse homem chamado Urias, ele já não estava mais em si porque ele bebeu a ponto de estar embriagado. Ele se embebedou com as comidas e os privilégios que o rei deu. Mas é interessante, mesmo tendo sua consciência afetada, ele poderia trilhar um caminho trôpego até o seu lar, para ficar com a sua mulher. E assim Davi teria êxito na sua malícia de fazer com que Urias se deitasse com sua esposa. Mas o que Urias fez? Ele não foi para casa. Ele se deitou novamente na sua cama que ele tinha preparado na porta da casa real. Mas aí a coisa fica mais séria. E Davi se percebe alguém encurralado pelo seu próprio pecado. Porque se Urias não se deitar com Batseba, ele vai descobrir que aquela mulher traiu. E aí tem um problema muito sério na lei do Senhor. Aqueles que traem, aqueles que cometem adultério, deveriam ser apedrejados. Lembra lá daquele episódio da mulher que foi pega em adultério? E aí levam ela até Jesus. O que iriam fazer com aquela mulher? Iriam apedrejá-la. Nesse sentido, tanto a mulher como o homem, no caso aqui Davi e Batseba, eles seriam encontrados em pecado, em adultério, eles seriam mortos. E isso é muito sério. E Davi, percebendo isso, ele diz: eu preciso resolver esse problema. E Davi investe o seu tempo e a sua inteligência para maquinar a morte de Urias. E aí do versículo 14 até no versículo 25, a gente vai descobrir que Davi envia uma carta para Joabe, como nos diz o versículo 14, logo pela manhã em que Urias esteve voltando lá para a guerra. E ele na carta escreve dizendo que Urias deveria estar na linha de frente da guerra, onde a situação e a peleja tivesse com bastante força. E aí ele diz para que quando tudo tivesse bem sinistro, deixassem Urias sozinho lá. Ele queria que ele morresse. E aí, tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Moabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Note a informação que o texto novamente está querendo dar. Morreu Urias, o heteu. Morreu aquele que era de um povo estranho, de um povo estrangeiro, e se
converteu ao Senhor. Morreu aquele que entendia que Deus era a sua luz. Morreu aquele que verdadeiramente tinha entregado seu coração ao Senhor. Então, versículo 18. Então, Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo que quando ele chegasse para contar aquilo para o rei Davi, se caso o rei Davi ficasse chateado, ele contasse no fim de tudo que Urias estava morto. E aí ele vai pedir para que o mensageiro diga isso. E aí no versículo 22 em diante, o mensageiro parte e chegando fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. E aí no versículo 23 ele diz, disse o mensageiro a Davi, na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, preste atenção, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu anima a Joabe. A postura de um rei aqui é totalmente pecaminosa. A postura de Davi aqui deveria ser de tristeza. Um dos seus melhores generais havia morrido, soldados seus haviam morrido por conta do seu próprio eu, por conta do seu pecado. Mas ele diz, olha, a espada devora quem está no meio da guerra. Morreu. Então vai lá, anima Joabe. Só que tudo isso que Davi fez não passou desapercebido dos olhos de uma pessoa. E o versículo 26 e 27 nos diz isso. Quando ele diz assim, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando do luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela a sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor. Davi conseguiu esconder o adultério. Davi conseguiu fazer com que ninguém soubesse que ele havia cometido um pecado tremendo com aquela mulher. E só para vocês verem o peso do que ele fez, olha comigo, por favor, para o versículo 26, só para vocês ficarem maravilhados assim com a intensidade do pecado daquele homem. Aquela mulher chorou quando o seu marido estava morto, quando ela soube que seu marido havia morrido. Davi pouco se importa. Significa que aquela mulher, ela foi literalmente abusada. Aquela mulher foi literalmente usada como um mero objeto para aquilo que Davi queria, para o seu prazer. E ele pouco se importou com sua dor. Ele pouco se importou com o seu sofrimento. E isso é muito pesado, porque isso não passou desapercebido aos olhos do Senhor. E o que isso tem a ver? O que esse texto tem a ver com disfarce virtual? O que esse texto aqui nos ensina sobre a ideia de tentar se disfarçar nas mídias? Eu quero que a gente observe tudo isso que a gente acabou de olhar aqui no texto como um pano de fundo para aquilo que eu queria falar com vocês sobre disfarce virtual. Calma, isso tudo que eu falei não foi introdução, eu já estou caminhando para o fim, tá certo? Para vocês não ficarem cansados. E aí não disser, não chama aquele menino de novo, não sei o quê. Beleza? Mas, na mídia é muito fácil a gente manipular a nossa imagem. Porque é o seguinte, pessoal, pensem comigo. Se eu quiser falar para vocês e esgotar o meu possível conhecimento, mas isso aqui foi feito com plástico, então eu posso esgotar meu conhecimento sobre o que é o plástico, certo ou errado? Certo, né? Existe química para isso. Mas, gente, pense bem, eu posso esgotar meu conhecimento sobre quem é Denilson, por que não? Por conta de uma questão básica, isso aqui é impessoal. Denilson é uma pessoa. Isso aqui eu o conheço porque ele é um objeto de estudo para mim. Eu não consigo conhecer Denilson plenamente porque eu só o conheço à medida que ele se revela para mim. Isso no ambiente virtual se torna muito sério, porque eu só vou conhecer vocês à medida que vocês se revelam. Só que na mídia a gente não mostra quem a gente realmente é. Na mídia a gente manipula a nossa imagem como um crente piedoso que não tem problemas com seus pecados, que não enfrenta problemas com ansiedade ou com depressão, ou que não enfrenta problemas na área sexual, por exemplo.
A gente tem aquela imagem de um cristão que está todo santo domingo, gravando um storyzinho lá do culto e marcando o pessoal que tocou para que eles compartilhem e vejam que eu estava aqui no culto. Eu marco os textozinhos das minhas devocionais no aplicativo da Bible aqui no celular, e aí o pessoal vai poder ver que eu estou mantendo minhas devocionais. Eu venho muito bem vestido para o culto, não é o meu caso agora, mas venho bonitão para o culto, então o pessoal vai poder ver isso. E aí eu manipulo sempre a minha imagem nas mídias, nas redes. Por quê? Porque eu não quero ser verdadeiramente conhecido. E assim como Davi, eu uso de toda a minha inteligência para que isso se torne real. Para que a minha imagem não seja verdadeiramente contemplada por aqueles que estão ao meu redor. Porque eu sei que se meus pecados, vou tomar aqui as palavras de Paul Washer, ele diz que se os nossos pecados fossem colocados aqui num telão, eu garanto que a gente não permaneceria aqui. Eu garanto que a gente não ficaria nesse lugar. Já parou para pensar se tudo que você pensou sobre sua mãe essa semana fosse colocado ali? Que você pensou sobre sua namorada, sobre o seu namorado, fosse colocado exatamente ali? Você permaneceria? Só que tudo o que a gente faz para manipular a nossa imagem, para que pessoas não vissem o que seria exposto ali, é o que a gente faz nas mídias, é o que a gente faz nas redes sociais. E isso é um fato porque a gente está dentro de uma era dos espetáculos. Calma, eu não vou falar sobre isso porque, se Deus quiser, Denilson disse que ia roubar esse tema para um congresso lá da minha igreja, que agora vai ser daqui. Não, estou brincando, Deus abençoe vocês, tá certo? Mas a gente está numa era dos espetáculos, a gente está numa era em que é muito real essa busca pelo mundo de prender a nossa atenção. E aí, esse livro, A Guerra dos Espetáculos, escrito por Tom Henke, ele tem como o segundo capítulo a ideia de que a imagem é tudo. Na verdade, o quarto capítulo. E lá ele diz que a nossa atenção ela se volta para algum instante, em algum momento, em que tudo se desliga para que a gente foque em alguma coisa. Tá certo? Talvez alguns de vocês estejam atentamente olhando para mim agora. Eu não diria que é um privilégio, mas isso é a atenção. Você está desligando sua mente para outras coisas para olhar para mim agora. Ou talvez você esteja com a cabeça olhando para mim, quer dizer, com o olho olhando para mim, mas com a cabeça em alguma outra coisa. E isso não é atenção, então prestem atenção, beleza? E aí, a nossa atenção, ela busca focar nas imagens que atendem aos nossos amores do coração. Então, nesse sentido, nós como seres humanos somos seres imagéticos. A gente é manipulado, guiado e alimentado por imagens. Imagens nos cativam. Se eu colocasse ali no telão um cachorrinho bem fofinho, vocês iam todos olhar e falar assim, oh. Mas se eu colocasse ali um bicho feio, todo podre, vocês iam ficar todos espantados. Mas ambas as imagens iam cativar a atenção de você. A atenção de vocês. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu estou querendo dizer que o nosso coração, na busca por esconder o nosso eu, vai manifestar os seus amores por aquilo que rouba a nossa atenção. E aí, a nossa vida vai estar sendo projetada nas redes e nas mídias que a gente usufrui. Isso é tão interessante que o YouTube conhece mais sobre você do que seu amigo. Só olha lá o histórico das suas buscas, só olha os anúncios que você tem, tudo aquilo ali fala do seu desejo, fala daquilo que você quer. Ai, Will, mas o meu Instagram é cheio de fotos de meninas de biquíni. Tu acha que eu penso que tu busca se alimentar do quê no Instagram? Ai, Will, mas o meu Instagram só coloca coisa ruim para eu ver. Tu acha que tu estás apaixonado e amando o quê na internet? Tudo isso aí vai ser mostrado com base nos seus amores. E os nossos amores vão estar sendo utilizados por nós para manipular a nossa imagem. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente passa a violar nosso relacionamento com Deus. E aí a gente passa a ser mais como Davi do que como Urias. A gente passa a ser mais malicioso na manipulação de quem nós somos do que verdadeiramente íntegros, do que verdadeiramente pessoas que amam ao Senhor no mundo real e vivendo uma fé real, vivendo uma fé íntegra mesmo distante dos olhares daqueles que estão ao nosso redor.
E aí, eu queria voltar os nossos olhos para o texto, para vocês se concentrarem em algumas implicações que esse texto nos traz. Observem comigo o seguinte: Urias, o heteu, era alguém que amava ao Senhor, e aí ele permaneceu íntegro, seja diante do povo que estava na guerra, ou distante desse pessoal que estava na guerra. Ele permaneceu como alguém que era fiel ao Senhor. E a minha pergunta inicialmente para você é se você é verdadeiramente fiel a Deus quando ninguém está vendo. Quando você está com o seu celular na mão, flertando naquelas conversinhas com o pessoal do grupo da escola ou da faculdade, ou vendo o que não deve em canais do YouTube ou coisa desse tipo, ou até no TikTok, sei lá o que você usa. Não sei se você é daqueles que ficam fazendo aquelas dancinhas do TikTok, tá certo? Por isso que eu citei o TikTok. Mas eu não sei quem é você quando você está com o seu celular na mão, sozinho, em casa. A pergunta é, você é fiel e íntegro como Urias? Ou será que a imagem da gente está sendo manipulada como a de Davi? Tem uma outra questão aqui nesse texto que é muito preciosa. E eu queria novamente fazer uma pergunta para vocês. Mas observe uma coisa comigo. Lá o texto vai nos dizer que Davi, ele pouco se importa com o que ele faz com aquela mulher Batseba. Ele não se importou quem era o seu marido, ele não se importou com a sua dor, mas ele usou daquela pessoa como um objeto para os seus prazeres. E, gente, e aqui eu me direciono a todos, não somente a meninos, mas também para as meninas, tá certo? Tem uma coisa que a mídia faz muito punk na mente da gente, que é o seguinte: vocês acham que reconhecer a beleza de alguém é pecado? Se eu disser assim, Denilson é um homem lindo, Vitória vai ficar indignada, mas eu estou mentindo? Para alguns parece que sim, né? Mas não, estou brincando. Mas não há problema eu em reconhecer a beleza de Denilson. Há problemas em eu utilizar a imagem de Denilson para finalidades sexuais, e o nome disso é cobiça. Adivinha o que foi que Davi fez quando ele estava andando no palácio e viu uma mulher tomando banho? Ele usou da imagem de uma mulher para finalidades sexuais. Ele usou da imagem daquela mulher para o seu próprio prazer, e isso não parou por aí. Isso não cessou numa mera cobiça que ficou no seu coração, mas isso alcançou o adultério e a morte do seu general. Não brinquem e não pensem que a cobiça é algo pequeno, que aquilo que é gerado no coração da gente quando a gente vê determinadas imagens são coisas superficiais. Não é. Isso não é um problema só de homem, não, que é guiado pelo que vê, não. Isso é um problema de todos. Isso é um problema que nós precisamos atender para que a gente não caia nesse voyeurismo que Davi caiu, que é aquela compulsividade pecaminosa pela nudez do outro, como vai dizer aí os psicólogos de hoje em dia. Mas que a gente possa permanecer íntegros e com a mente boa para reconhecer a beleza das pessoas e parar por aí, e ter um coração fiel ao Senhor. E aí, será que os teus olhos estão sendo guardados pelo Senhor para que você se encha daquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus? Porque Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará ou será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se aquilo com o qual tu alimenta os teus olhos forem coisas ruins, tudo que vai ser desembocado na tua mente e na tua vida como um todo vão ser coisas ruins. Do que seus olhos têm se alimentado nas redes sociais, naquilo que você tem no seu celular. E a última coisa que eu queria observar com vocês é que nada disso que a gente faz foge aos olhos do Senhor. E que massa que falaram aqui sobre o Salmo 139, porque lá ele fala de um joguinho de palavras que é usado por Davi, que está escrevendo aquele texto para falar sobre a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e sobre a sua onisciência. Deus tudo sabe, Deus tudo vê e Deus está em todo lugar. Por isso que se eu for para o lugar mais fundo, Deus vai estar. Se eu subir aos céus, lá Ele vai estar. Se eu tomo as asas da alvorada, Deus está lá também. Alguém aqui sabe o que é as asas da alvorada? Ninguém sabe não. Sabe o que é, Denilson? Está aqui o planeta Terra, o Sol está aqui, a Lua está aqui. Quando eles mudam de lugar, a luz ela vai alcançando as outras partes do planeta Terra. Isso numa velocidade tremenda.
E aí ele diz assim, olha, se eu estiver no fundo do mar, se eu estiver no céu, se eu estiver nessa velocidade, Deus vai estar comigo. E Ele vai estar do meu lado, assim. E aí, a ideia aqui é que nada do que nós fazemos foge aos olhos do Senhor. E Deus, Ele é um Deus que trata aqueles que verdadeiramente o pertencem. E Deus, Ele não vai deixar com que tudo aquilo que a gente tem feito em secreto se tornem coisas que vão passar desapercebidas aos seus olhos. Deus trata aqueles que são seus. E Deus quer nos tratar não porque Ele quer que nós tenhamos uma imagem moralmente bonita, mas porque aqueles que são fiéis ao Senhor devem mostrar a imagem do seu Filho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos que de antemão Ele conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu não preciso manipular a minha imagem para mostrar alguém moralmente perfeito. Eu só preciso me deixar ser moldado por Deus, em secreto e em público, porque Deus quer mudar a minha imagem. Eu não preciso me disfarçar enquanto eu tenho alguém soberanamente cuidando da minha imagem, que não é minha, é o do Filho dele sendo formado em mim. E aí, isso é muito pesado. Será que as pessoas nas mídias veem Cristo em você? Ou veem mais teu corpo do que Jesus? Aquelas selfiezinhas sensual com versículo embaixo. As pessoas veem mais Jesus ou veem mais você? Conhecem mais Cristo ou aquela imagem que você manipula? Que isso pese na mente da gente, para que a gente não somente saiba se relacionar bem com aquilo que é virtual, mas para que a gente se permita ser moldado por Deus. Davi, ele precisou entender isso e o peso foi grande. Se quiser saber como ele reconheceu, leia o Salmo 51, leia o Salmo 32, e aí você vai perceber como que Deus tratou ele a ponto dos seus ossos serem quebrados. E assim, a alegria até da salvação dele foi perdida. Meus amados, que Deus, portanto, desperte cada um de nós aqui a não viver uma imagem manipulada, a não viver de maneira falsa, a não viver um evangelho irreal, mas a viver um evangelho real, ainda que na era da mídia, ainda que na era dos espetáculos. E que Deus possa moldar mais e mais a imagem de cada um de nós aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Foi uma bênção poder estar com vocês aqui nessa tarde. E eu queria convidar vocês a se colocarem em pé para a gente orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus bom e porque a Tua palavra ela penetra os nossos corações e nos conduz a entender quem nós verdadeiramente somos. Não há como fugir, Senhor, do Teu olhar. E talvez haja pessoas aqui, Senhor, que durante muito tempo tentou manipular a sua própria imagem, mas Tu sabes quem elas são verdadeiramente. Tu sabes, ó Deus, o que elas são no secreto, do que elas se alimentam, do que elas assistem, do que elas veem. E minha oração, Senhor, é para que Teu Santo Espírito machuque o coração dessas pessoas e pese na mente dessas pessoas, para que elas saibam que o Senhor está vendo tudo e assim as conduza a um verdadeiro arrependimento, para que não caiam em pornografia, para que não caiam na masturbação, para que não fiquem desejando sexualmente a imagem de ninguém, Senhor, mas para que permaneçam puros. Também te peço, Deus, para que estes possam se sentir moldados por Ti através desse ato disciplinar Teu, Deus, de fazê-los reconhecer os seus pecados. Minha oração, Senhor, é para que mais e mais o Teu povo se permita ser moldado por Ti, para que Jesus possa ser visto através da vida deles, para que Cristo possa ser evidenciado, pois a terra precisa conhecer o Teu nome, e a nossa missão é Te fazer conhecido onde quer que a gente for, que Jesus possa ser visto em nós, Senhor, e nos adolescentes e jovens dessa igreja, para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós choramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.